bem-vindos. Bem-vindos ao Automation Talks da Fujitsu. Eu sou o Filipe Guerreiro e trouxe comigo o André Figueiredo. Nós representamos a Fujitsu na área de automação e digitalização de processos e hoje vimos falar RPA. RPA é Robot Process Automation. Já agora, veem que não há mais aqui ninguém connosco, não estamos a falar de nenhum robô físico, sim um robô de software que ajuda a automatizar processos de negócio. E, se calhar, começamos pelo início, ou seja, qual é a dor, qual é o problema, o que é que o RPA, o que é que os robôs nos podem ajudar a nível de desafios que temos no dia-a-dia. Ou seja, temos, e acho que todos podemos identificar com isto, temos tarefas repetitivas, de baixo valor acrescentado, cada vez mais burocracia, não é só o Estado que tem burocracia, vocês sabem, cada vez mais nas nossas empresas, no nosso dia-a-dia, temos muita burocracia, temos muitos departamentos que não falam entre si, muitas aplicações que não falam entre si, em que interagimos com uma, depois com outra, para a mesma informação. Temos pressões e agora nesta situação em que vivemos, por isso é que estamos aqui virtualmente a falar convosco, temos pressões de eficiência, temos que fazer cada vez mais com menos recursos, aí temos, e impacta-nos a todos, a desmotivação, e isso também impacta a retenção desses mesmos colaboradores. André, se calhar íamos falar um bocadinho, desmistificar um bocadinho o que é que são tarefas. Podem ser candidatas a robotizar e o que é que podem ser tarefas para as pessoas. Ok, vamos lá, Filipe. Portanto, o que nós apresentamos aqui neste slide é uma percepção que temos do mercado. Portanto, ainda existe muita percepção de que as tarefas para um robô são as tais tarefas extremamente repetitivas, com imensa intervenção manual, que têm de operar em cima de trabalho estruturado, e depois existe aqui uma barreira muito bem definida de que tudo o que é cognitivo tem de ser executado e delegado para com o humano. Falo de, por exemplo, informação não estruturada, a inclusão de emoção na componente de análise, por exemplo, e até mesmo estabelecer uma conversa. Ora, isso é uma barreira que existe e que nós vamos tentar desmistificar mais à frente na nossa conversa, Filipe. Muito bem, obrigado, André. Então, se calhar, vamos fazer aqui uma simulação. Temos pessoas de muitas empresas, dos vários setores de atividade que trabalham aqui em Portugal. Eu, por exemplo, tendo uma empresa de retalho, será que o RPA é para mim? Filipe, tocas num ponto muito importante, que é o facto de tu trabalhares numa empresa de retalho não significa que que não possas usufruir aqui de alguns casos comuns, e deixa-me partilhar alguns. Por exemplo, todas as empresas, independentemente do setor, independentemente da sua dimensão, sejam pequenas, médias ou grandes empresas, têm, por exemplo, um departamento de recursos humanos. E a verdade é que num departamento de recursos humanos é muito comum, por exemplo, num processo de onboarding, haver replicação de informação por vários sistemas. Essa tarefa de baixo valor acrescentado não é necessário fazer por um humano. Por exemplo, o departamento financeiro, que também tem muito esta replicação de informação, mas a verdade é que muitas vezes os departamentos financeiros têm de extrair informação de portais externos, do portal do Estado e outros tantos, e também submeter informação. Essas tarefas certamente também poderão ser executadas por um robô. Muito bem, eu concordo contigo, André, é verdade. Eu tenho um departamento de recursos humanos, tenho um departamento financeiro. É verdade que aquelas tarefas que tu me falaste são um desafio. No entanto, eu tenho tarefas muito específicas do meu negócio. Ou seja, como deves calcular, há aqui muitas coisas que não são do meu negócio, não é? Sem dúvida. Eu partilhei contigo casos comuns, mas vamos lá então estabelecer aqui uma jornada de automação. Portanto, numa jornada de automação é muito importante começar com uma componente que é a componente de identificação e qualificação de oportunidades, e isto passa por recolher informação. De que forma? Podemos, por exemplo, utilizar a forma tradicional, que é estabelecer uma conversa com os intervenientes do processo, ou, por exemplo, recorrer a portais ou ferramentas onde os colaboradores da empresa têm autonomia para inserir estas oportunidades de automação, recorrer a metodologias de cocriação, como a metodologia HXD da Fujitsu, e por fim também podemos recorrer a tecnologia, nomeadamente, por exemplo, Process Mining, que nos ajuda a analisar um conjunto de informação e desta forma aportar mais valor ao nosso processo de qualificação. Por fim, afunilar, digamos, esta informação numa matriz de prioridade, na qual vamos medir o impacto, também com a recolha de KPIs, de métricas que nos ajudem então a perceber se o impacto é baixo, médio ou alto, e vamos esperar que seja alto. E depois, na definição da arquitetura e solução, vamos perceber então também qual é que é a complexidade. Resumindo, aquilo que nós preferimos são os processos que fiquem o mais acima possível, portanto, impacto alto, e o mais à esquerda possível,
complexidade baixa. Muito bem, muito bem. Então, se calhar, vamos falar aqui um bocadinho das funcionalidades, porque assim, eu tendo em conta o que tu me estás a falar, vou-me atirar aqui um bocadinho para fora de pé. Eu posso fazer este desafio, isso mesmo. Ou seja, assumindo então que iniciámos a tal fase de recolha de informação e qualificação, de que forma, que tipo de intervenção e de resultados é que estás à espera de ver os meus robôs a operar no teu negócio? Muito bem, então vou-me atirar, não é que esteja muita gente a ver, com certeza. Basicamente, o que eu estou à espera do robô, dos teus robôs, é que eles acedam a sistemas, a aplicações, não é? às minhas aplicações, que sejam capazes de interpretar um processo, ou seja, um processo que seja mapeado e levantado, que se consigam realizar ações adicionais com os meus colaboradores, que seja possível também monitorizar os incidentes que eles tenham durante o processo, mas, por exemplo, eu fico bastante confortável com isso, mas eu estava-me aqui a preocupar uma coisa, André, porque os meus colaboradores sabem reagir em situações imprevistas, e isso no nosso negócio acontece todos os dias. Deixa-me complementar então com mais alguma informação, que é, tu referiste várias funcionalidades importantes no funcionamento dos robôs, mas vamos assumi-las para já com uma vertente básica, ou seja, fizemos há bocado um throwback para aquilo que são os desafios respondidos por RPA e digamos que essas são as funcionalidades que, digamos, toda a gente conhece. Mas a verdade é que, mediante a evolução da nossa jornada de automação, é importante começar a acoplar outras componentes. Nomeadamente, por exemplo, em vez de assumirmos apenas que vai haver uma monitorização de filas de trabalho, nós vamos fazer mais. Vamos, por exemplo, orquestrar essas filas de trabalho e perceber se, a existirem picos de volume, se esta componente de orquestração pode alocar, em vez de alocar, por exemplo, um robô, pode alocar 3 ou 4. Okay? Para além disso, a componente, então, também de integração, digamos, com o ecossistema digital da tua empresa, onde, em vez do robô, por exemplo, se incorrer numa situação de erro, vai ficar parado à espera da tua intervenção ou da tua equipa, o próprio robô pode, então, avançar e, por exemplo, pode abrir um ticket ou, inclusive, vamos imaginar, pode fazer o próprio reset de password no sistema em que está envolvido. E, por fim, a inclusão de inteligência no seu processo de análise e, consequentemente, também no seu processo de decisão, Filipe. Muito bem, André, já me convenceste. Tenho ali uma sala que acho que vai servir mesmo bem para os teus robôs virem trabalhar connosco. Não, eu agradeço-te o favor, principalmente nesta época de confinamento. Uma sala isoladinha está perfeito, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Engane-se quem acha que um projeto de automação, uma jornada de RPA, é simplesmente deixar os robôs a executar. Isso é quando corre bem. Mas tal como qualquer sistema, tal como qualquer software, tem as suas adversidades e está dependente de outros fatores também. E como tal, é muito, mas mesmo muito importante que numa jornada de automação tu, digamos, encapsules a tua jornada num modelo de governação. Independentemente de ser um modelo local, um modelo federado ou um modelo centralizado, e tem de se adequar à tua realidade, é importante que seja criada uma equipa multidisciplinar constituída pelo IT, constituída pelo negócio, constituída pelos parceiros de implementação e governação. Para quê? Para que sejam criados fóruns estratégicos, fóruns operacionais, onde vais gerir a pipeline de oportunidades que tens, vais gerir e acompanhar todo o roadmap de implementação e vais também analisar desempenho para poderes tomar melhores decisões. Percebeste? Muito bem, acho que já percebi. Ou seja, é muito importante também a componente da gestão da mudança e a melhoria contínua durante toda esta jornada. Sem dúvida. É mesmo nestes fóruns que quer a gestão da mudança, quer a melhoria contínua, devem ser implementados e acompanhados, sem dúvida. Muito bem. Obrigado, André. E vamos terminar aqui, penso que é a área onde existe uma maior curiosidade por parte da nossa plateia. Querem saber que retornos é que vão ter. Todos é que vão ter, não é? Ou seja, isto é tudo muito bonito, estes dois rapazes estão aqui a andar um bocadinho de um lado para o outro, mas realmente o que é importante é os benefícios, ou seja, lembram-se que nós falávamos do desafio da desmotivação, da retenção dos colaboradores, das tarefas repetitivas. Tudo isto, o robô, isto é muito importante também referir, não vem substituir o humano. O humano, como vimos, há muitas tarefas que ainda são muito relevantes e que realmente fazem a diferença. No entanto, os robôs vêm ajudar os colaboradores a acrescentar mais valor à organização,
a poderem ter mais tempo, libertar mais tempo para poderem realmente fazer tarefas que acrescentam valor à organização, mas também acrescentam valor à própria pessoa, ou seja, a pessoa também motiva-se e isso também tem um impacto direto na organização. Claro que sim, mas deixa-me complementar, tocaste em pontos muito importantes, deixa-me só complementar com uma coisa, Filipe. Para além desses benefícios, existem outros bastante relevantes também que devem ser tidos em consideração, nomeadamente, por exemplo, a componente de monitorização. É mais do que monitorizar, é devolver dados vantajosos para melhorar o processo de decisão. Por exemplo, o desempenho também do próprio processo. Ora, se o processo vai ser executado mais rápido e com melhor qualidade, incrementa o seu desempenho. E, por fim, a componente de evolução. A evolução da tua empresa, a evolução do departamento e a evolução do próprio processo, porque numa jornada de automação é sempre tida em conta a escalabilidade de todo o projeto. Muito bem. E se calhar, para finalizar, que acho que é o que todos estão à espera de ouvir, o retorno, não é? Ou seja, e é muito importante, queríamos passar a mensagem que isto são projetos que não devem ser vistos apenas como custo, mas deve ser feito um estudo de retorno de investimento e nós podemos afirmar, claro que depende de caso a caso, a maior parte dos casos temos visto um retorno, um payback no primeiro ano, ou seja, é muito importante ter os vários pontos que mencionámos durante esta sessão, é um exercício colaborativo entre parceiros tecnológicos e os parceiros de negócio, mas é importante olhar para isto como um retorno de investimento contínuo para a organização. É o show me the money. Exatamente. E para terminar, primeiro agradecer-vos a amabilidade e a atenção que nos deram. Isto é um exercício colaborativo, como nós próprios estamos aqui a colaborar, gostaríamos de contar convosco. Os nossos contactos estão na página do evento. Desafiem-nos, tragam-nos os vossos processos e potenciem as vossas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado.